Verdade nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco nesse tempo tão especial, tão precioso, sobre o crescimento desta igreja, sobre o crescimento da igreja de Cristo, sobre a face da terra. E na semana passada a gente dividiu algumas coisas muito interessantes da parte de Deus aqui, né? Falamos sobre as nossas escolhas, o poder da nossa escolha, como a nossa alma influencia as nossas escolhas. E eu queria continuar falando um pouco disso com você hoje. O Espírito Santo de Deus trouxe algo ao nosso coração essa semana de muito precioso, que eu quero dividir com você. O Bispo Paulo profetizou da parte de Deus aqui um tempo atrás, que nós quebraríamos as paredes dessa igreja, para que nós pudéssemos alcançar mais vidas. Você está lembrado disso, sim ou não? E foi um tempo muito precioso. Nós de fato temos nos atentado à voz de Deus, tentando obedecê-lo em tudo, fazer o melhor sempre em tudo. Mas o que o Espírito Santo ministrou essa semana é que, para que a gente consiga romper com essas paredes, e profeticamente nós já o fizemos, nós precisamos antes quebrar paredes internas que nos impedem de cumprir o propósito de Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor para tocar mais vidas lá fora e alcançá-los com a palavra da verdade, que é o Evangelho de Jesus. Amém ou não? Então podem haver limitações em nós, e todas elas movidas pela nossa alma, nos impedindo de fazer, de cumprir, de exercer o ministério para o qual Jesus nos chamou individualmente. O Senhor Deus entregou uma porção de alguma atividade do reino nas suas mãos, sim ou não? O Senhor confiou algo a você, e aquilo que Deus te confiou é de extrema importância, e é necessário que eu e você cuidemos disso com muito zelo, com muito amor, e que a gente se preocupe em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos direcionando, e consiga cumprir tudo aquilo que Ele gerou de expectativa a nos chamar para fazer parte dessa obra tão poderosa nessa terra. E a palavra de Deus para mim e para você é para que a gente não despreze nada que o Senhor confiou em nossas mãos. Tudo é muito importante. Tudo aquilo que Deus te entregou, você pode olhar e pensar que é um talento muito pequeno, mas o Senhor manda te dizer que para Ele é algo muito grande, muito importante, e Ele conta comigo e conta com você todos os dias para exercer esse ministério tão precioso que Ele te confiou. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo, sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele tem uma fala icônica que todos nós conhecemos, onde ele declara o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Está vendo? Todo mundo sabe. E o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, a última carta que ele manda para o seu filho amado, e ele faz essa declaração já entendendo que era chegada a hora da sua morte, a hora do seu martírio. Mas eu consigo entender, através da revelação do Espírito Santo de Deus, que o apóstolo Paulo fala de um combate, de uma guerra, de uma luta, não apenas física, não apenas da perseguição romana contra o Evangelho, contra os apóstolos, contra os pregadores da palavra, contra aqueles que difundiam os ensinamentos de Jesus, mas ele fala também de uma guerra interna. Porque em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26 e 27, não precisa abrir, eu vou ler para você. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Deixa eu te dizer algo muito sério. O apóstolo Paulo conhecia e sabia das suas dificuldades, das suas limitações exteriores, das perseguições, das tentativas de morte, de tudo no mundo natural, mas ele também conhecia a sua alma e sabia contra o que lutava. Nessa carta aos Coríntios, ele está admoestando o povo, os ensinando sobre como proceder, mas fala também sobre o objetivo, a maneira como nós cristãos precisamos caminhar diante de Cristo. Ele fala sobre uma corrida, sobre uma meta, sobre uma chegada, onde não é importante quem chega primeiro, mas sim quem chega. Ele fala que nós disputamos como maratonista uma corrida, mas não
para disputar quem chega primeiro, amém ou não amém? Eu quero chegar junto com você, sim ou não? Você quer chegar com essa pessoa, fala para ele, eu quero chegar lá junto contigo. Nem antes, né? Ou você quer morrer agora? E nem depois. Mas ao ouvir o soar da trombeta, nós chegaremos juntos, né? Passaremos por essa linha de chegada e receberemos das mãos do próprio Deus a coroa da glória, amém ou não amém? Você está ansioso por esse dia? Ah, querido, como eu aguardo com ansiedade esse dia, onde nós nos encontraremos com Cristo, cearemos com Ele, nos assentaremos à mesa com o nosso Jesus, que dia glorioso! Mas até lá nós precisamos entender que a maior parte ou a totalidade da corrida acontece aqui. O apóstolo Paulo ainda falando aos Coríntios, ele fala, olha, nós não lutamos como os guerreiros lutam lá, guerreando contra o outro, não. Tem uma luta diferente, e uma parte dessa luta interna, ele diz, eu mesmo não dou socos no ar, mas eu esmurro a minha carne, eu subjugo a minha alma, o meu eu, para que ao pregar o evangelho eu mesmo não seja pego em contradição e caia nisso. Ou seja, todos nós estamos sujeitos à queda, faz parte da nossa natureza, a natureza humana que é falha, corruptível. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém ou não amém? E Ele pode nos ajudar, nos fortalecer, amém ou não amém? Mas precisa de algo que parta de mim, de você, que é essa iniciativa de subjugar a nossa carne, subjugar a nossa alma. Ouvindo o doutor Augusto Cury essa semana, ele disse duas coisas muito interessantes, que eu entendi que era o Espírito Santo de Deus contribuindo na minha vida para que eu pudesse compartilhar com você. A primeira coisa que ele fala é que a nossa alma, ela nunca vai amadurecer. Será um eterno bebê. A minha e a sua alma nunca vão amadurecer. São as nossas emoções, e nós falamos na semana passada que a região do nosso cérebro responsável pelas tomadas de decisão é a região que é governada ou dirigida ali pelas nossas emoções. Nós precisamos ter cuidado para que as nossas emoções não criem barreiras em nossas vidas que nos impeçam de cumprir o propósito e o ministério que Cristo confiou a cada um de nós. E elas fazem isso, querido, é exatamente isso que Paulo está falando. Quando ele declara que combateu o bom combate, foi o combate exterior no mundo, sim, mas também foi um combate interior. Ele lutou contra a sua própria alma. E o que o fez vencer? Porque ele declara, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, ou seja, eu consegui cumprir o meu propósito, e guardei em meu coração a fé, o conhecimento da pessoa de Cristo, que o manteve firme até o final. Então ele precisou guerrear internamente, vencer a sua alma todos os dias. E a grande pergunta que ficou no meu coração, ao ouvir o doutor Augusto Cury declarar que a nossa alma ela nunca vai crescer, vai ser um eterno bebê, é quem governa então, quem tem o poder de controlar e de cuidar desse bebê? Porque um bebê precisa de cuidados, sim ou não? Precisa de cuidados especiais, precisa de atenção o tempo todo. Se você se distrai um pouquinho, um bebezinho, a criança pega uma faca, pode se cortar, pode se queimar, toma a decisão equivocada porque não tem ainda um conhecimento, um domínio, uma atenção sobre os riscos, assim é a minha e a sua alma. Então quem tem o poder para controlar, quem tem o poder para dirigir, para cuidar dela? É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, amém ou não amém? Então quanto mais eu e você estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, quanto mais eu e você permitimos que Ele governe a nossa vida, mais Ele nos dá poder e autoridade para controlar a nossa alma, assim como o salmista nos ensina a dar ordem, a declarar ordem sobre a nossa alma, para ela não ficar batida, para ela não se sentir frustrada. Então se eu e você queremos controlar, queremos dominar a nossa alma, queremos vencê-la, queremos cuidar bem dela, nós precisamos entender e dar lugar cada dia mais ao Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que Ele nos ajude e nos dê autoridade para cuidar dela. Sabe por quê, querido? Porque a nossa alma, ela é terrível, ela cria barreiras dentro de nós que nos impedem de cumprir o propósito de Deus.
ela sozinha, por causa da sua imaturidade, por causa da sua infantilidade, ela faz crescer dentro de nós barreiras que vão nos paralisando, que vão nos impedindo de avançar, que vão nos impedindo de cumprir com plenitude aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos confiou. E eu quero falar com você hoje sobre 3 dessas barreiras construídas pela nossa alma, que pode estar me paralisando e te paralisando. A primeira delas é a barreira da origem. Veja bem, Juízes capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, verso 15. Livro dos Juízes, capítulo 6, verso 15. Você encontrou, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse: ó meu Senhor, com que salvareis Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Veja bem, você conhece a história de Gideão, é ele quem faz essa declaração. Os midianitas, naquela época, por causa da idolatria de Israel, o Senhor permite que os midianitas comecem a atacar e subjugar o povo de Israel. E a palavra de Deus declara, ao decorrer aí dos versículos e capítulos anteriores, que os midianitas chegavam pela região oeste, passavam e roubavam tudo. A palavra de Deus diz que eles eram numerosos como gafanhotos, eram numerosos também como gafanhotos o número de camelos com que eles vinham montados, e eles passavam e destruíam, acabavam com toda a colheita, roubavam, saqueavam tudo que Israel colhia naquele tempo. E há um clamor então de alguns, por causa desse juízo, que era uma permissão do próprio Deus, há o clamor de alguns em Israel, para que a misericórdia do Senhor, a libertação de Deus viesse sobre aquele povo. E o Senhor então aborda Gideão num lagar, malhando trigo, estrategicamente, tentando fugir das mãos dos midianitas. Provavelmente os midianitas não procurariam alguém malhando trigo dentro de um lagar, porque o lagar era utilizado para a fabricação do vinho. Então ele está naquele lugar e o anjo do Senhor aparece para ele e diz para ele: olha, varão valoroso. Imagina só, você num lugar escondendo de um inimigo, e a palavra do Senhor para você é varão valoroso. Eu não sei onde você tem escondido seus inimigos nesses dias, mas a palavra do Senhor Jesus para nós nessa noite é: varão valoroso, varoa valorosa, o Senhor é contigo, amém? O Senhor é conosco, a gente precisa entender isso. E aí o Senhor chama Gideão, o convoca para se tornar o libertador de Israel naquele tempo. E aí ele faz essa declaração. A alma de Gideão tinha um problema com a sua origem. Ele fala: mas a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo de Deus falou comigo hoje à tarde. Gideão não tinha preocupação alguma com os seus inimigos. Se você esquadrinhar todo o texto, em momento algum ele vai falar: mas eles são numerosos, mas eles são poderosos, mas eles têm um exército muito... Ele não fala disso, porque a limitação de Gideão estava em si mesmo. Ele tinha um problema, ele tinha uma muralha construída pela sua alma, com a sua origem. Quantos de nós que aqui se encontram nessa noite, ao ser convocados por Deus, ao receber de Deus a confiança para conduzir, para fazer algo, para exercer algum ministério sobre a face dessa terra, a gente falou assim como Gideão: mas logo eu, Maurício, ser um profeta dentro daquela empresa? Logo eu, Senhor, que vim de uma família toda torta, que fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, que tive problemas nessa ou na outra área, que tive esse abandono. Logo eu, Jesus.
Gideão não preocupa nem com a sua capacidade, ele preocupa com a sua origem. A sua família era um problema para ele. Talvez existam algumas pessoas aqui nessa noite que a sua alma construiu uma muralha dentro de você, dizendo para você que a sua família é uma limitação, é um problema para você. Mas deixa eu te dizer algo muito sério: o Senhor não está se importando com a sua origem, Ele está se importando para onde está apontando o teu coração. O que mais importa para o nosso Deus é aonde está o teu coração, de como é o seu coração, de como é a sua disposição em obedecê-lo, em servi-lo. A sua família de origem pouco importa para Jesus. O lugar da onde você veio não tem importância alguma para Jesus. E permita eu te dizer algo muito sério: a família de Gideão era mesmo um problema para ele. Porque se nós voltamos alguns versículos atrás, a gente vai entender que o pai de Gideão foi um dos que caiu no engano da idolatria. E no arraial da sua família havia um altar de adoração a Baal. E antes de libertar Israel, o Senhor dá uma direção muito preciosa para Gideão, que é: vai lá e quebra o altar de adoração a Baal que tem no meio da sua família. Isso me faz entender que Gideão não tinha se corrompido com a idolatria. O seu pai sim, os seus irmãos provavelmente sim. Aqueles que estavam ali no arraial da sua família se corromperam, mas Gideão não. Deixa eu te dizer algo muito sério. Talvez você foi o primeiro a ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus com salvação lá na sua casa. E há um propósito para isso. O Senhor quer te usar para quebrar os altares de Baal que tem no meio da sua família. Mas você precisa acreditar e ser corajoso para agir dessa maneira. O Senhor está levantando homens e mulheres valorosos nessa noite para quebrar altares de Baal lá no meio da sua família, para mudar o quadro, a história da sua família. E ao invés de você se preocupar em justificar para Deus com a sua origem, se preocupe em ser um instrumento de Deus para mudar a história do lugar de onde você veio. O Senhor quer levantar você nessa noite para isso. Se disponha a isso nessa noite. Seja um Gideão, seja alguém corajoso no espírito. Entra lá e faz o que precisa ser feito, com respeito, com honra, mas sob a direção do Espírito Santo. Talvez você não entenda o porquê o Espírito Santo de Deus alcançou você primeiro. Talvez você é o mais jovem, talvez você é aquele que eles menos tinham expectativa de ser alguém que fosse dar certo. Mas o olhar do homem ele é diferente do olhar de Jesus. Jesus olhou para mim e para você, e nós encontramos graça no olhar de Cristo. E Ele nos levantou para que a gente ocupasse esse lugar. Para que nós fôssemos guerreiros antes de libertar o mundo, de trazer libertação para o mundo, que a gente traga libertação no meio da nossa família. Mas precisa de uma posição, porque Gideão temeu isso. Gideão fez o que Deus mandou, mas fez à noite, sem que ninguém visse. Eu preciso dizer para você, não importa qual horário que você vai fazer, se é à noite, para que ninguém veja porque você tem medo, se é de dia porque você é mais corajoso, mas faça. Não deixe de fazer, não deixe de ser o libertador da sua família. Não deixe de ser uma arma poderosa de Deus no meio dos seus. Não deixe de ser aquele que vai levar as boas novas do Evangelho de Cristo antes para a sua casa. Não deixe de ser essa pessoa. O Senhor te escolheu, entenda isso. Seja a boca profética na vida dessa pessoa que está do teu lado, diga para ela: o Senhor te escolheu. Fala aí: o Senhor te escolheu. Ele conta com você, querido. Ele conta comigo. Para antes de trazer libertação ao mundo, trazer libertação na nossa casa, trazer mudança na nossa família, trazer restauração, colocar as coisas nos devidos lugares de acordo com as Escrituras Sagradas. Ele conta conosco. Ele conta contigo. Mesmo que você se ache incapaz, mesmo que você se ache pequeno, o Senhor manda dizer a você nessa noite. E eu nem sei porque eu estou insistindo tanto. Talvez porque tem alguém resistindo no seu coração, mas o Senhor manda te dizer: Ele conta contigo. Ele conta contigo, Ele conta conosco.
Gideão então quebra esse altar, e a palavra do Senhor nos diz que os homens ali do arraial da sua família tentam matá-lo, mas o seu pai então fala: olha, Baal não precisa que vocês o protejam. Se Baal estiver mesmo enfurecido com Gideão porque ele quebrou o seu altar, que Baal então reaja contra Gideão. E aqueles homens então se dispersam da busca contra a vida dele. E ele continua então se preparando para ser o libertador do povo de Israel. Mas antes, essa muralha precisou ser vencida na sua cabeça. E é algo muito precioso que Gideão faz. Mesmo depois de ter feito um sacrifício ao Senhor e o anjo do Senhor ter recebido seu sacrifício, mesmo depois de ter quebrado lá o altar de Baal, ele pede a Deus mais uma prova. E os conhecedores, estudiosos da palavra de Deus declaram que ele faz 2 votos com o Senhor que você conhece bem. Olha, eu vou deixar o velo de lã na eira, e o velo de lã vai ficar molhado na primeira noite, e a terra seca em volta dele. E na noite seguinte ele faz: Senhor, não se enfureça comigo, mas eu preciso de mais uma prova. Molhe a eira, a terra em volta ao velo de lã, mas o velo de lã esteja seco. Há uma conotação, há um simbolismo espiritual nessa ação de Gideão. Esse velo de lã, talvez como eu, você pensa que é um pedaço de lã de carneiro que ele coloca lá para experimentar o Senhor. Mas os estudiosos declaram que esse velo de lã é uma parte de uma pele de carneiro que era usada para fazer uma vestimenta, uma espécie de colete. E ele coloca então a sua vestimenta, a sua capa na eira. E quando ele diz ao Senhor: olha, Senhor, derrame primeiro orvalho, chuva sobre o velo de lã, sobre a minha capa, ele está dizendo: Senhor, derrame sobre mim primeiro a unção. Unja a minha vida, coloque sobre mim algo de sobrenatural da parte do Senhor, para que eu entenda que o Senhor é comigo nessa batalha. E na noite seguinte ele fala assim: olha, Senhor, agora unja o povo, unja a terra a eira em volta do velo de lã, simboliza as pessoas. Ele fala: então unja agora, Senhor, aqueles que estarão comigo nessa guerra e nessa batalha. E o que eu preciso dizer a você nessa noite, que há uma unção sendo aspergida do trono da glória de Deus sobre mim e sobre você. E essa unção é o sinal de Deus para nós, de que Ele está nos capacitando e derramando sobre nós algo de sobrenatural, para que a gente consiga realizar algo de sobrenatural em nome dEle sobre a face dessa terra. Há uma unção de Deus sendo derramada sobre mim e sobre você, e nós precisamos tomar posse, porque a unção de Deus é dínamos de Deus, é poder de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo, ele nos adverte muitas vezes a agir sob a unção, sob o poder de Deus. Ele declara determinada vez o seguinte: olha, eu não vou até vocês com falas, com retórica, com sabedoria humana, mas eu vou até vocês com demonstração de poder de Deus. E nós precisamos entender isso, que o que vai impactar o povo nesse tempo, o que vai impactar essa geração, é quando a igreja de Cristo começar, querido, a caminhar com demonstrações de poder de Deus. E eu não sei como você entende o que é uma demonstração de poder de Deus. Eu não sei se é só crescer uma perna, eu não sei se é só uma cura que você entende que é demonstração de poder de Deus, mas há palavras de conhecimento que são puras demonstrações de poder de Deus. Palavras proféticas são demonstrações de poder de Deus. Palavras de sabedoria são demonstrações de poder de Deus. Canções de adoração que tocam o céu são demonstrações do poder de Deus, e nós precisamos entender isso e lançar mão de todas essas armas para alcançar as vidas neste mundo. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus requer de nós para esse tempo. Mas para que isso se torne uma verdade para nós, a gente precisa romper essa barreira, que é a barreira da nossa... Queridos, preste bem atenção. Tem dias que a gente vem no culto e o mover de Deus é extraordinário. Nós sentimos o seu poder, a sua presença. Nós falamos em línguas, nós profetizamos. Nós tocamos os enfermos, eles são curados. Nós tocamos os oprimidos, eles são libertos. É tudo muito lindo.
A presença de Deus é manifesta. Quase dá para a gente tocar nela. Mas aí a gente vai embora. E no dia seguinte, nós recebemos um sugestionamento. Ou do inimigo das nossas almas, ou da nossa própria alma. E faz com que a gente esqueça tudo o que aconteceu no dia anterior. Assim como aconteceu com Elias. Elias ora, faz chover fogo do céu. Aí tem todo aquele processo lá no Carmelo com os profetas de Baal que você conhece bem. Ele sai daquele lugar e ora e faz chover a água do céu. E tudo tremendo, sai correndo, passa numa unção da velocidade, correndo na frente da carruagem de Acabe. E aí no dia seguinte ele fica sabendo de uma ameaça de Jezabel contra a sua vida. E ele foge para o deserto, dizendo: eu não sou melhor do que os meus pais. Talvez o seu problema de origem seja lá com o seu pai. Você acha que você não pode ser maior que ele. Você acha que você não pode fazer mais do que ele. Mas eu preciso dizer que, segundo as Escrituras Sagradas, eu e você, na condição de filhos, nós fomos preparados para ser maior que os nossos pais. Como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos. Amém ou não? E a flecha, ela vai exatamente no lugar onde o arqueiro não pode ir. Ela vai muito mais longe do que o arqueiro pode ir. Então, se nós formos boas flechas nas mãos dos nossos pais, a gente já foi lançado para ir mais longe que ele. E nós agora, na condição de pais, se nós formos bons arqueiros, que dão ouvido às Escrituras Sagradas, que preparam bem as suas flechas, que são os nossos filhos serão preparados para serem muito maiores do que nós. Você tem problema que seu filho seja maior que você? Você tem problema com que ele alcance mais do que você, que ele vá mais longe que você? Porque segundo a Bíblia, eles foram criados para isso, para ir mais longe. Para alcançar lugares que eu e você não daremos conta de alcançar. Então não se importe em ser maior que seu pai. Você foi gerado para ir mais longe que ele. Você foi gerado para fazer mais do que ele. Amém ou não amém? Quebre a barreira dessa origem nessa noite na sua mente. Quebre isso na autoridade do nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora e profetize: eu te destruo barreira de origem. O lugar de onde eu vim não tem mais importância. Para mim, eu entendo plenamente que o Senhor está mais preocupado com o meu coração do que com a minha origem. E alma, eu te dou uma ordem agora: essa barreira está sendo quebrada, e você não tem mais poder e nem autoridade para construí-la de novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua origem não é mais importante do que o seu propósito. A sua origem não é mais importante do que o ministério que o Senhor te confiou. Amém? A segunda barreira que nós enfrentamos, criada pela nossa alma, é a barreira na nossa visão. Ah, querido, se a nossa alma não estiver no governo do Espírito, nós estamos perdidos. Porque ela cria barreiras que nos impedem de enxergar da maneira correta. Salmo de número 73, abra sua Bíblia comigo. Nós vemos a história de alguém extraordinário, chamado Asaf, aquele de quem Deus se apoderou. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que quando Davi vem da casa de Obed-edom com a arca da aliança, você conhece bem a história, ele vem dançando à frente da arca da aliança. Flávio Joséfo declara que Asaf ainda era um adolescente, pela nossa ótica, e ele consegue furar a guarda real, e se achega até Davi, e dá as mãos a Davi, e entra dançando por Israel, junto com Davi. E Flávio Joséfo diz que a unção de adoração que havia sobre Davi é derramada sobre Asaf. E Asaf se torna um grande músico, alguém muito poderoso e experimentado e usado por Deus, responsável pela adoração no templo, responsável pela adoração diante da arca da aliança. Mas esse homem
tão poderoso em Deus, esse homem tão experimentado em Deus, durante um certo momento da sua vida, perde o controle da sua alma, e a sua alma cria uma barreira na sua visão, que o faz titubear na sua fé. Leia comigo a partir do verso 1. Verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. Pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o seu coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios que prosperam no mundo, e eles aumentam em riqueza. Realmente eu limpei o meu coração em vão, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu os ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. Pare a sua leitura comigo aí no verso 16, mas deixe sua Bíblia aberta. Olha que situação engraçada. Asaf era alguém que conhecia a Deus, querido. Tanto que ele começa esse salmo dizendo: olha, verdadeiramente Deus é bom sobre Israel. Verdadeiramente Ele é bom para aqueles que são limpos de coração, menos para mim. É isso que ele está dizendo. Deus é bom para todos que são limpos de coração em Israel, menos para mim. A alma de Asaf, ao observar a vida do ímpio, ao observar a prosperidade do ímpio, ao observar o avançar na vida do ímpio, nas questões materiais, a alma de Asaf constrói uma barreira que o impede que ele veja quais de fato são os melhores benefícios de Deus sobre a vida dele. O quanto ele era muito mais abençoado que estes homens. Mas a nossa alma às vezes faz assim também conosco. E ele faz essa declaração meio paradoxal, onde Deus é bom para os outros, menos para ele. E ele fala: olha, de que valeu a pena eu me santificar, eu me purificar? Não valeu porque eu sofro e esses caras não sofrem. Eles têm muito mais do que o coração deles deseja. Eles alcançam muito mais, vem até eles muito mais bênçãos do que eles queriam ter. Mas para mim não. Será que já aconteceu isso comigo, com você? Será que a gente já olhou para o ímpio e falou: Deus, aonde o Senhor está? Porque aqueles que me perseguem têm triunfado, têm sido prósperos, e eu que me santifico, que busco a tua presença, que busco te conhecer a cada dia mais, tenho sofrido com todas essas coisas. Talvez eu e você já sofremos no passado, ou estejamos sofrendo hoje, dessa barreira que cresce na nossa alma, impedindo a visão clara daquilo que Deus é e daquilo que Ele representa para nós, daquilo que Ele representa nas nossas vidas. Asaf, aquele de quem Deus se apoderou. Pode alguém que Deus se apoderou dele ter esse tipo de pensamento, querido? Pode, ele teve. Talvez já aconteceu com você. Talvez você já profetizou para outros e viu a bênção de Deus chegar na vida deles e na sua não chegou. Talvez você liberou palavras de crescimento, de frutificação, de colheita abundante.
Talvez você trabalhe para um ímpio e a sua presença abençoa a empresa dele. E você o vê crescendo e vem essa dúvida no teu coração: Senhor, mas ele está crescendo porque eu estou aqui. E eu trago a bênção do Senhor para esse lugar. E ele está prosperando, mas o Senhor não está fazendo com que eu seja reconhecido nesse tempo. Já aconteceu isso contigo? Mas Asaf nos ensina o caminho para quebrar essa barreira, querido. No verso 17 ele começa declarando o seguinte: até que eu fui ao santuário de Deus, e então eu entendi o fim daqueles que prosperavam sem a bênção do Pai. Deixa eu te dizer algo muito sério. O que vai nos ajudar a romper, a quebrar, a destruir essa barreira na nossa visão é a nossa intimidade, o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. É o tempo que nós dedicamos a nos relacionar com Ele todos os dias. A ferramenta, o martelete, a marreta, seja lá qual o nome que você quer dar para essa ferramenta que vai ser usada para quebrar essa barreira na sua vida. Nós vamos encontrá-la na intimidade com Cristo. Nós vamos encontrá-la na nossa relação diária com Jesus. Porque é neste lugar, preste bem atenção, onde nós temos uma experiência individual, intransferível, onde nós não dependemos de ninguém mais entre nós e Ele, é que nós vamos ouvir com clareza a sua voz e vamos entender que o propósito que Ele tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque a sua palavra que declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou em coração humano tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus te capacite, te fortaleça, para que juntos a gente quebre também essa barreira que cresceu na nossa alma, nos impedindo de cumprir o ministério de Jesus nas nossas vidas. Para que assim como o apóstolo Paulo declarou, eu e você possamos declarar que nós combatemos o bom combate, acabamos a carreira, ou seja, nós conseguimos cumprir o ministério, o chamado que Cristo teve individualmente das nossas vidas, com plenitude e com excelência. Queridos, a gente não pode se conformar com nada menos do que a totalidade do que Deus tem para nós. E isso em todas as áreas, mas principalmente naquilo que Ele nos confiou no ministério. Nós não podemos nos conformar, querido, de maneira alguma, em viver menos do que Ele nos entregou. Talvez você esteja pensando, mas Deus confiou tanta coisa na minha mão, pastor. E tem tanta gente dentro da igreja que podia fazer mais, mas decide não fazer. É porque Ele confia em você, querido. É porque Ele acredita no seu potencial. É porque Ele sabe que pode contar com você. É por isso que Ele te confiou mais. Quando nós lemos sobre as parábolas dos talentos, o Senhor dá mais mesmo talento para uns do que para outros. Mas o mais importante não é a quantidade de talentos que Ele confia a cada um, mas o que cada um de nós faz com os talentos que Ele nos entrega. Ninguém nasce sem talento, querido. Ninguém nasce sem um propósito. O profeta Isaías declara algo muito tremendo, dizendo que antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito nos seus livros todos os meus dias, ou seja, o Senhor escreveu uma história contando com a sua ação e com a minha ação, contando com a nossa atitude, contando comigo e com você. Mas eu sei que às vezes no meio da nossa caminhada, querido, a nossa alma nos prende, nos aprisiona, nos impede de enxergar esse propósito tão lindo que o Senhor nos confia. E por causa disso, muitas vezes a gente paralisa aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Por causa disso, a gente paralisa a obra de Deus que Ele está fazendo através de nós.
E deixa eu te dizer algo muito sério que o Espírito Santo de Deus tem gerado no meu coração nesses dias. Ele está contando conosco, querido. Ele está contando com a gente livre, amém ou não amém? Ele está contando comigo, com você livres. A nossa alma, ela não pode ter poder de parar aquilo que nós precisamos fazer para Jesus. Ele está contando comigo, com você livre. Ele confiou em nós uma grande obra sobre a face dessa terra. Mas é muito mais fácil quando a gente faz isso livres. E a decisão de quebrar essas barreiras que a nossa alma constrói, ela precisa partir de mim e de você. Eu disse para você que o doutor Augusto Cury falou duas verdades muito sérias e importantes. Eu queria compartilhar a primeira. A primeira é que as nossas emoções nunca vão amadurecer. E a segunda é algo muito poderoso que nós precisamos estar atentos. Ele disse que a nossa mente, a nossa alma trabalha da seguinte maneira: nós temos 5 segundos para refutar, para cancelar, para anular, para levantar contra qualquer sugestionamento do inferno ou da nossa própria alma que seja uma mentira contra as nossas vidas. Nós temos 5 segundos para agir contra elas, porque se assim a gente não fizer, isso desce para o nosso coração, germina, cresce e dá para tirar, mas dá muito mais trabalho. Então, quando você estiver fazendo algo para Jesus, que você sabe que Ele te mandou fazer, e a sua alma sugestionar assim: alguém está te criticando por isso, não deixe isso descer para o seu coração, mas você só tem 5 segundos. Quando talvez o seu líder no dia libera uma palavra equivocadamente sobre você, rejeite essa palavra. Você tem 5 segundos. Se porventura o seu pai ou a sua mãe, alguém que tem autoridade sobre você, algum dia declarar algo contrário ao que Deus te chamou para fazer, e você sabe que não é verdade, rejeite isso. Você tem 5 segundos. É tudo muito dinâmico, querido. A gente precisa ser rápido. E a gente precisa entender o seguinte: que nós normalmente nos comportamos de maneira equivocada. As nossas petições ao Senhor, a gente faz num nível de urgência extraordinário. Eu oro para Cristo hoje, clamo para Ele hoje, na expectativa de que amanhã de manhã esteja na porta da minha casa, numa embalagem muito linda e preciosa, aquilo que eu estou pedindo. Mas aquilo que demanda de um posicionamento nosso, eu falo com Deus: Deus, seja longânimo. Agora não, Senhor. Deixa eu me preocupar com a minha faculdade primeiro. Deixa eu me preocupar com a minha família primeiro. Deixa eu me preocupar com os meus afazeres primeiro, Senhor. Quando nós deveríamos agir de maneira contrária para aquilo que é um direcionamento de Deus para nós. Nós devíamos ser ávidos e velozes para fazer rápido, como esse tipo de situação. Todas as vezes que nós formos acometidos de um sugestionamento do maligno ou de uma palavra contrária a uma verdade dentro de nós, nós deveríamos ser muito velozes. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega esse negócio, coloca no peito e fala: tadinho de mim, ninguém me compreende. Ninguém gosta de mim. O meu próprio pai falou que eu não seria nada. A minha própria mãe me rejeitou e falou que eu não seria ninguém. Sempre disse que eu não vou dar em nada na vida. E a gente coloca essa ofensa dentro de uma capanguinha, né? Dentro do nosso colete à prova de balas. A gente não larga dela nunca. E todas as vezes que o Senhor fala: olha, vai lá e faz, eu estou te entregando uma unção, estou te dando poder, estou te dando autoridade para fazer, para ir acontecer, a gente fala: mas quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe disse que eu nunca seria nada. Mas na outra igreja que eu era, o meu líder falou que eu nunca daria conta. Mas no outro ministério, quando eu fazia parte, o líder falou para mim que eu nunca conseguiria fazer. Que não entendia por que eu insistia com aquilo. Quando nós deveríamos ter rejeitado isso lá atrás. Quando nós deveríamos ter rejeitado isso lá atrás e absorvido o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. O que Jesus diz de você, querido? O que Ele fala? Você sabe? Você conhece a Bíblia? O que a palavra de Deus fala de você? Que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, sim ou não? Aleluia!
Que no poder do Espírito você pode saltar muralhas, derrubar muralhas. O que Jesus disse? Que nós faremos coisas muito maiores que Ele, que nós tocaremos enfermos, eles seriam curados. Tocaremos oprimidos, eles seriam libertos. Comeríamos coisa mortífera, não nos faria mal algum, querido. Mas a gente não dá crédito à palavra de Deus, mas dá crédito ao diabo e à nossa alma que fala contra nós todos os dias. Dá crédito às pessoas que nos rodeiam e fala ao contrário daquilo que Deus falou a nosso respeito. E se esquece daquilo que Deus já disse sobre você. E valoriza pouco. E até finge de humilde. Ministra a célula lá. Nossa, tem tanta gente mais capacitada. Tem tanta gente com mais conhecimento. Tem tanta gente mais preparada. Eu cantar uma música, acontece muito aqui no louvor. A espada vai descer, segura aí. Canta, querido, faz o solo da música. Tá doido para cantar. Tá doido. Pastor, na frente da igreja inteira. Tá, mas você está na frente da igreja todo culto cantando. Que diferença que faz? Se esconde atrás dessa barreira. Finge de humilde. Tá doido querendo pregar. Aí quando a oportunidade vem, não, pastor, mas tem tantos presbíteros, tem tantos diáconos, tem tanta gente capacitada na igreja, o Senhor chamou logo eu para pregar. Vamos descer desse lugar hoje? Amém? Vamos caminhar no caminho de vitória? O que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração é que esse seria um dia de vitória em nossas vidas, amém? Não é uma palavra de triunfalismo, não é isso, querido, não é isso, mas é uma palavra de alinhamento e posicionamento, onde eu e você estamos sendo levantados pelo Senhor nessa noite, na ousadia e no poder do Espírito, para guerrear primeiro internamente, romper com as barreiras que cercam, que impedem a expansão da obra que Deus está fazendo em nós. É uma noite de vitória para mim e para você. Você precisa tomar posse dessa bênção hoje. Você precisa tomar posse desse lugar hoje. Não dê à sua alma um poder e uma força que ela não tem. Não dê às palavras do diabo uma força que ela não tem. Não dê às palavras de maldição um poder e uma força que elas não têm sobre nós. Elas não têm. Dê crédito à voz do Espírito que está dizendo a você nessa noite: nós sairemos daqui curados, com a nossa alma transformada, sob os cuidados do Espírito Santo de Deus, e ela não mais criará barreiras que vão nos impedir de cumprir o santo ministério que o Espírito de Deus nos confiou. Entenda isso, querido. E algo muito precioso acontece na vida de Asaf. Asaf passa por esse momento. Asaf, nesse período, os historiadores contam que ele já havia se aposentado do ministério do levirato. Ele era um levita, já estava aposentado, já não estava mais servindo a Deus diante do tabernáculo, já não tinha mais as obrigações do ofício. Mas depois dessa experiência, de ter a sua fé abalada, de ter a sua fé estremecida, porque havia uma barreira na sua visão, Flávio Josefo declara que ele é convidado por Salomão, lá na frente, para compor a canção que seria tocada e cantada na inauguração do templo. Salomão traz ele da reserva, traz ele de volta e confia a este homem extraordinário a honra, o privilégio que seria entoada na inauguração do templo. E você sabe muito bem o que aconteceu na inauguração do templo, não sabe? A palavra do Senhor relata que ao tocar da primeira nota, antes que os sacerdotes falassem qualquer coisa, a nuvem da glória de Deus desceu dentro do tabernáculo, desceu dentro do templo e ocupou todo o lugar, e ninguém podia ficar de pé naquele lugar, porque a glória de Deus era real, porque a presença de Deus era real naquele lugar.
O Senhor, querido, Ele sabe que na nossa humanidade às vezes nós podemos falhar. Ele sabe disso, mas ainda assim Ele insiste conosco. Ele insiste. Mas o que vai quebrar essa barreira que te impede de enxergar a bondade de Deus também com você, ela vai ser quebrada com a sua intimidade com Ele. Exercite a intimidade com Ele, não abra mão disso. Exercite o seu conhecimento da pessoa de Jesus, não abra mão disso. Não abra mão do seu lugar de intimidade com Ele. Não abra mão do seu tempo de intimidade com Ele. Não abra mão, querido, porque isso é um grande instrumento, uma grande ferramenta que vai te impedir. Vai impedir que a sua fé seja estremecida, vai impedir que a sua alma construa essa barreira que te impede de ver. E para finalizar, a última barreira que a nossa alma constrói, das que eu quero falar com você nessa noite, são as barreiras desta relação com Jesus. Mateus capítulo 26, dos versos 69 a 75, não precisa abrir sua Bíblia. A palavra de Deus nos relata um episódio muito conhecido, que é o episódio que Pedro nega Jesus no ato da sua prisão. Quando Jesus diz que vai voltar para Jerusalém, Pedro pula na sua frente e fala: não, o senhor não pode voltar para lá, senão eles vão te matar. Jesus fala: não, eu tenho que ir porque há um propósito a ser cumprido. E Pedro: mas eu não vou permitir. Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim como Jesus declara, acontece. E isso cria uma barreira tão grande no coração de Pedro, querido, que ele volta à situação de origem, que era de pescador. Preste bem atenção. Às vezes as nossas falhas, o pecado que nós cometemos contra Jesus, eles vão nos levar de volta a práticas antigas das quais o Senhor já havia nos tirado. E eu não estou falando de práticas pecaminosas. Eles vão nos tirar do centro da vontade de Deus. O Senhor fez uma grande obra te tirando do banco sem fazer nada, para participar de algo no corpo e no reino. O Senhor com mão forte conseguiu te tirar da inércia aí do seu lugar, e conseguiu, como uma força propulsora, te impulsionar a fazer o que Ele tinha confiado a você. Mas no seu primeiro tropeçar, você volta para esse lugar do banco, assim como Pedro voltou a pescar. E Jesus, com muito carinho e muito amor, e é assim que eu entendo a palavra dessa noite. Jesus vai até Pedro, e você conhece a história: tem peixe aí? Não. Então volta lá, pesca lá. Joga a rede do outro lado agora. E eles pescam, e vem peixe, aquela coisa linda. Quando eles chegam na praia, Jesus já está lá assando um pão. E aí tem a pergunta icônica de Jesus para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Talvez a pergunta mais importante de todas, talvez a fala mais importante de todas essa noite, seja essa: você ama Jesus? Talvez seja a pergunta mais importante que eu e você vamos ouvir na nossa vida inteira. É a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz a nós nessa noite: você me ama? E a resposta vai depender de como está a sua alma. Se a sua alma conseguiu criar uma barreira por causa da sua última falha, você vai responder como Pedro: Senhor, eu te amo mais ou menos. Porque a pergunta do Espírito Santo para nós é como a pergunta de Jesus para Pedro naquele dia: Pedro, você me ama incondicionalmente? Porque as 3 perguntas de Jesus para Pedro foram, né? Pedro, você me ama incondicionalmente? E as 3 respostas de Pedro foram: Senhor, eu te amo mais ou menos. O que é o mais lindo desse relato?
é que todas as vezes que Pedro responde que não ama a Cristo incondicionalmente, a fala seguinte de Jesus para ele é: continua fazendo o que eu te confiei, que é pastorear as minhas ovelhas. A segunda resposta de Pedro é: Jesus, eu te amo mais ou menos. Mas a fala de Jesus pode dar a resposta: então tá, continua cuidando das minhas ovelhas. E da terceira vez não é diferente. Jesus, eu te amo mais ou menos. Estou simplificando muito, tá? A resposta de Pedro, ele fala: eu te amo filéu, é um tipo de amor. Mas para ficar bem legal, eu te amo mais ou menos. E Jesus fala a terceira vez: continua fazendo o que eu te chamei para fazer. E o que eu entendi essa noite que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco é que mesmo que você tenha tropeçado, olhe para mim, muita atenção. Mesmo que você tenha falhado com Jesus, mesmo que você ainda não o ame incondicionalmente, continue cuidando das coisas do Senhor. Continue fazendo aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Sabe por quê, querido? Jesus nos ensina com esse episódio que o nosso amor por Ele pode crescer, que o nosso amor por Ele pode avançar, que a gente pode conseguir amá-lo incondicionalmente, que o nosso amor por Ele é progressivo. O primeiro amor que nós temos por Jesus é um amor de gratidão, porque Ele nos salva, Ele nos livra da condenação eterna, nos livra do lago de fogo e enxofre. Então, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, o nosso primeiro amor é um amor de gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou das mãos do maligno, o Senhor me livrou da condenação eterna. Mas aí nós começamos a ter intimidade com Jesus, e nós começamos a amá-lo de uma maneira um pouco diferente, amá-lo um pouco mais, se a gente puder dizer assim, mais do que apenas por gratidão. Nós começamos a entender que o amor dele por nós, que para nos alcançar em salvação, Jesus precisou morrer. E a sua morte é a maior prova de amor que esse universo já viu. E nós começamos a amá-lo porque Ele também nos amou. Então nós amamos por gratidão em primeiro lugar. Depois nós amamos porque Ele nos amou. Mas nós podemos chegar a uma condição de amor incondicional, a ponto de nós termos a coragem, a ousadia para morrer em nome do Evangelho dele. Coragem e ousadia para morrer, para ser perseguido em nome do Evangelho de Jesus. Porque foi assim que aconteceu com Pedro. Até aquele momento ele só amava Jesus mais ou menos. Mas no final da sua história, a igreja estabelecida, milhares e milhares de pessoas sendo salvas, conhecendo a Cristo e as boas novas do seu Evangelho. Pedro é preso e é martirizado, e na hora da sua morte, ele declara: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Uma prova de amor incondicional. Eu não sou digno nem de morrer igual a Ele. Olha como é que muda a progressão do amor de Pedro lá atrás e agora. Eu sei que no seu passado você amava menos Jesus do que você ama hoje. Mas talvez você nessa caminhada você tropeçou, querido, e a sua alma criou uma barreira que está te impedindo de avançar, porque você acha que por causa da sua falha você passou a amar menos Jesus. Deixa eu te dizer algo muito sério essa noite: você não ama menos Jesus, é a sua alma que está mentindo para você, está te impedindo de avançar. A palavra do Espírito para nós é: continue fazendo a obra que eu te confiei. Quebre essa barreira. Você tropeçou, sim, se arrependa. A palavra de Deus, querido, é algo tão precioso. A oportunidade do arrependimento é algo tão tremendo. Se a gente conseguisse entender o que é a oportunidade de se arrepender, querido, se a gente conhecesse de verdade o poder que o arrependimento tem na vida das pessoas, acredito, se a gente entendesse esse negócio, a gente não parava por nada. A gente não permitia que a nossa alma nos fizesse parar por nada. A gente não permitiria que as acusações do inferno nos paralisassem. Porque o que a palavra de Deus é: lembra de onde você caiu, volta lá, se arrependa e continua caminhando. Mas a gente para na primeira fala.
E a nossa alma fica gritando ela todos os dias. Lembra lá de onde você caiu, tá vendo? Olha lá, você caiu, ó. Lembra de onde você caiu, mas a gente esquece do resto. Volta lá, se arrepende e continua caminhando. A gente esquece. Nossa alma impede que a gente se lembre, ela cria uma barreira que nos impede de lembrar daquilo que Jesus disse para nós, daquilo que as Escrituras Sagradas falam para nós. Sem arrependimento não tem reino. O passe de entrada no reino de Jesus é arrependimento. Eu preciso te dizer que é um passe limitado. Eu não estou fazendo apologia ao pecado de maneira nenhuma. Mas o apóstolo João declara: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra que você tem um advogado, que é Jesus. Então se arrepende, resolve a sua vida e continua. Continua, querido. Continua. Continua. Saia daqui nessa noite decidido romper com todas essas barreiras que podem estar te atrapalhando. Para toda barreira que você trouxe para esse lugar essa noite, o Senhor tem uma palavra para que você possa destruí-la. Para toda barreira que a sua alma construiu e você chegou neste lugar essa noite, o Senhor tem uma palavra, tem um poder, tem uma unção para que você lance mão dela, para que você possa sair daqui livre nessa noite, para que você saia daqui vitorioso nessa noite. Eu não sei o que a sua alma criou que está te limitando hoje, mas você não pode de maneira alguma sair daqui do mesmo jeito que você chegou. O Espírito Santo de Deus promoveu esse dia para que você possa expandir as suas estacas, para que você possa expandir a sua ação no reino, para que você possa ter de volta ou recomeçar o ministério que Ele confiou nas suas mãos. Se você pode, fique de